aí, criançada? Beleza? Uma semana sem a gente se ver, hein? Deu pra descansar bastante? Beleza. Só que agora eu tenho uma péssima notícia pra vocês. A nossa PET, ela é programada para 4 semanas de aula. Como a gente descansou uma, então essa semana nós vamos ter que dar conta de 2. A matéria da semana passada, que a gente tava de semana do saco cheio, e a matéria dessa semana, que seria a semana 3. Então vocês vão ver que os PDFs estão recheadinhos de coisas e matérias e atividades para vocês fazerem. Mas a gente vai dar conta e nosso nome será lembrado como bons soldados que somos, ok? Beleza? Vou dividir o vídeo de hoje de português em 2 partes, tá bom? Por quê? Porque nós vamos falar do que a PET trouxe para a semana 2 e vamos falar do que a PET trouxe para a semana 3 também, tá? A PET trouxe para português hoje os discursos narrativos. E aí, eu quero que vocês prestem atenção na pessoa do discurso. Já demos uma pincelada nesse assunto em outras PETs, mas agora ela traz bem específico sobre isso. O que é a pessoa do discurso? É simples, nada mais é do que quem está contando a história. Eu quero que vocês consigam identificar, quando lê um texto ou uma frase, se o texto está em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Vou explicar as diferenças, tá bom? O texto está em primeira pessoa quando sou eu que conto. Então, se eu contar para vocês assim, olha, eu estava caminhando na pista de corrida ali do conjunto quando eu encontrei o Luiz Gustavo com a mãe dele. Está em primeira pessoa, porque eu estou contando a história, ok? Agora, se eu contar para vocês assim, olha, a tia Jana estava caminhando na pista de corrida quando ela encontrou o Luiz Gustavo. Então não sou eu que estou contando. É uma outra pessoa contando o que aconteceu comigo. Então agora o texto não está em primeira pessoa. Ele está em terceira pessoa. Deu para perceber a diferença? Vamos lá, mais um exemplo, tá? Vou falar uma frase para vocês. Me sentei no banco da praça e aí eu olhei para o jardim. Esse texto, essa frase, está em que pessoa? Qual é a pessoa do discurso dessa frase? É a primeira pessoa, porque eu estou falando. Eu me sentei, eu olhei para o jardim, ok? Agora eu vou dar uma outra frase, beleza? Presta atenção, olha. Quando ele saiu para nadar na praia, ele viu um tubarão. Não sou eu que estou contando. Eu estou contando a história que aconteceu com uma outra pessoa. Portanto, este discurso está em terceira pessoa. Ok? Deu para sacar essa ideia? Se ficar alguma dúvida, vocês me chamam no WhatsApp que eu explico de novo. Tá bom? Dá para passar um texto que está em primeira pessoa para a terceira pessoa. E vice-versa. Se tiver um texto em terceira, vocês conseguem passar ele para a primeira. É só mudar a forma de contar. Primeira pessoa, eu contando. Terceira pessoa, eu contando sobre outra pessoa ou outra pessoa falando de mim. Beleza? Ok, então. A PET também traz para nós recordarmos a sílaba tônica. Nós já trabalhamos bastante com sílaba tônica, com a classificação das palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês se lembram disso? A sílaba tônica é aquela que é a sílaba que é a mais forte da palavra, né? Eu ensinei para vocês um jeito de descobrir a sílaba forte. É só a gente fingir que a gente está gritando a palavra. Quando a gente finge que está gritando a palavra, o pedacinho que fica mais comprido é a sílaba tônica. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou chamar a Maria Fernanda. Aí eu pego e falo assim, ó, Maria! Qual foi o pedaço que eu falei com mais força? Uri. Então é a sílaba tônica, ok? Vamos supor que eu vou chamar o meu gato Picolé para comer. Como é que eu vou gritar? Picolé! Qual a sílaba que ficou maior? O lé. Então essa é a sílaba tônica. Quando a palavra tem acento, é tranquilo. Por quê? Geralmente a palavra... Não, geralmente não. A palavra que tem acento é a sílaba tônica da palavra, ok? Quando a palavra não tem acento, é só vocês usarem essa técnica de fingir que está gritando a palavra. A palavra que ficou mais forte, a sílaba que ficou mais forte dentro da palavra, é a sílaba tônica dela, ok? Fechou?
Então observa aqui essa imagenzinha que eu coloquei aqui no cantinho pra gente lembrar a classificação, tá, das sílabas tônicas. Então vamos lá, olha lá, a palavra ela é oxítona, tá escrito aí de azul, quando a sílaba tônica é a última. Olha os exemplos: abacaxi, pinguim, televisão. Como é que a gente sabe que essas são as sílabas fortes? Vamos gritar? Eu não grito assim, abacaxi. Eu grito abacaxi, né? Pinguim, televisão. Sílaba forte é a que fica comprida. Paroxítona, tá de cinza aí, quando é a penúltima sílaba, né? Então, fada, dromedário, menina, são palavras paroxítonas. E as proparoxítonas, quando é a antepenúltima sílaba, a terceira de trás para frente. Árvore, óculos, pêssego, certo? Lembraram disso? Ok, então. Então vocês vão conseguir classificar as palavras, que nós já estudamos isso e agora a gente já recordou, beleza? Agora a gente vai para a segunda etapa da nossa aula, que é o que a Pet traz pra gente para a semana 3, tá bom? Vamos lá? Ok, então. Na semana 3, a Pet traz pra gente o estudo dos pronomes. O que é um pronome, hein? Então vamos lá. Quando a gente estuda as palavras na língua portuguesa, nós temos uma coisa chamada classe de palavras, tá? A que classe aquela palavra pertence? Vocês já conhecem algumas classes de palavras. Por exemplo, vocês sabem o que é substantivo, sabem que os substantivos podem ser próprios ou comuns. Vocês já sabem o que é adjetivo, que são as palavras que dão qualidade para os substantivos. Tudo isso são classes de palavras, substantivo, adjetivo. Os pronomes também são uma classe de palavras, tá? Um tipo de palavra. O pronome, ele acompanha o substantivo dentro da frase para poder relacionar esse substantivo com a pessoa do discurso. Lembra das pessoas do discurso que eu acabei de falar no comecinho da aula? O eu, né? Eu sentei no banco da praça, ou ele foi nadar e viu o tubarão. Eu, ele, são os pronomes pessoais, tá bom? Então, se eu falar assim, olha, eu encontrei o Luiz Gustavo e ele estava com a mãe dele. Ele é um pronome que está relacionado ao Luiz Gustavo, que é o substantivo próprio que estava no começo da frase que eu falei. Os pronomes, eles se relacionam aos substantivos da frase, tá? E aí eu encontrei o Luiz Gustavo, certo? E eu estava com o meu celular. Meu é um pronome, porque ele está relacionando ao celular, que é o substantivo da frase, tá? Só que tem diferenças. Os pronomes, eles podem ser classificados. Igual o substantivo, a gente classifica em próprio, comum, os pronomes também. Então tem os pronomes pessoais, que é o eu, tu, ele, nós, são pronomes pessoais. Tem os pronomes possessivos, que é o meu, seu, nosso, são pronomes possessivos, tá? E mais um tipo que eu quero que vocês aprendam agora, que são os demonstrativos, tá bom? Tem outros tipos. Esses 3 são os que vocês precisam aprender no momento. Os demonstrativos são aqueles que servem pra gente falar assim, ó, aquela pessoa, esse gato, essa professora, né? Isso que você tá falando são pronomes demonstrativos. Os possessivos é o que dão a ideia de posse, a coisa possuída. Então, esse caderno é meu. Meu é um pronome possessivo, tá? O demonstrativo serve para indicar alguma coisa, indica um ser, uma coisa. E o pessoal indica a pessoa do discurso, que é quem está falando. Se vocês compreenderem esses 3 tipos de pronome, para mim já tá, ó, mamãozinho. Tá lindo, tá perfeito. Coloquei um resumo dessas explicações no PDF que mandei para vocês com exemplos, tá? Se for preciso, vocês me avisem que eu reforço essas explicações no próximo vídeo. Mesmo que o próximo vídeo seja matemática, não tem problema. Eu abro um espacinho e explico de novo. Então, para fechar aqui, pronomes,
são palavrinhas que acompanham os substantivos para poder relacionar esses substantivos, né? Relacionar a pessoa do discurso com o substantivo dentro da frase. Então, vocês compreendendo isso, o resto é decoreba, gente. Olha, pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, aquele, aquela, aquilo, isso, aquelas, demonstrativos, tá bom? Pronomes possessivos, meu, minha, seu, teu, tua, nosso, vosso, tudo que indica posse, da ideia de posse. São os pronomes possessivos. Não é difícil de guardar. Todas as vezes que vocês verem numa frase essas palavrinhas, vocês vão saber que são os pronomes e para que é que esses pronomes servem. Beleza? A senha que eu quero hoje é um desenho, tá? Desenho animado, desenho de ver na televisão. O seu desenho preferido? Não, não quero o seu desenho preferido. A tia Jane está nostálgica. Eu quero saber qual era o desenho preferido do seu papai ou da sua mamãe quando ele era criança e assistia desenho animado. Quando eu, tia Jana, era criança e assistia desenho animado, meu desenho preferido era a Caverna do Dragão. Eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco também. Mas eu quero saber do seu papai e da sua mamãe. Vocês podem escrever o nome do desenho ou botar a imagem do desenho no grupo pra mim. Senha no grupo, tá bom? Atividades da PET. Vocês vão fazer página 9, 10, 11, 12, que são os exercícios referentes à semana 2. E páginas 14, 15, 16 e 17, que são os exercícios referentes à semana 3. Não coloquei exercício do livro didático, porque já tem bastante coisa da PET para fazer. Beleza? Então tá. Fechou a aula de hoje. Qualquer dúvida vocês me procurem. Se precisar de mais explicações sobre os pronomes, por favor, me avisem que eu reforço na próxima aula. Combinado? Então tá. Beijãozão pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.